Olá, tudo bem? Que privilégio estarmos juntos novamente para que possamos analisar com amor e carinho a palavra do Senhor. Na semana passada eu havia dito para vocês, meus amigos, meus irmãos que estão me acompanhando, eu havia dito que nós iríamos trabalhar, nós iríamos estudar juntos sobre as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, não é? Lembram que nós estudamos o capítulo 1 e hoje eu convido você para que você pegue a sua Bíblia, para que possamos estudar juntos o versículo 2, né, que começa a falar sobre a primeira igreja do Apocalipse, né, que são 7. Eu quero lembrar vocês de que essas igrejas, elas tinham o nome da localidade, o nome da cidade aonde ela estava situada, ok? Então a igreja de Éfeso ficava na cidade de Éfeso, Esmirna na cidade de Esmirna, Pérgamo na cidade de Pérgamo e assim sucessivamente, tá? Acontece com todas as 7 igrejas, certo? Bom, vamos fazer juntos, né, uma oração e clamar pela presença do Senhor para que Ele ilumine, para que Ele nos traga discernimento, nos traga a sabedoria para que possamos compreender a palavra do Senhor através dessa mensagem linda de Apocalipse e uma mensagem necessária para os filhos, né, os filhos de Deus, para aqueles, né, que confiam na palavra do Senhor, aqueles que querem abrir o coração para ouvir a palavra dele. Então vamos lá? Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Eis aqui a tua palavra, Pai, a tua palavra que deve ser divulgada para todos os filhos, para toda a criatura. E nós te pedimos, Pai, a tua presença, a presença do teu Espírito Santo, o mesmo Espírito, Senhor, que trouxe para o entendimento, que trouxe a inspiração para todos os teus filhos que escreveram esse livro, que escreveram toda a Sagrada Escritura. Nós te pedimos, Pai, que Ele também esteja conosco nesse momento. Comigo eu te peço, Pai, sabedoria, Senhor. Eu te peço também para meus irmãos que estão me ouvindo, sabedoria para que eles possam abrir os corações e compreender a tua palavra, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá? Veja bem, então hoje nós vamos começar no capítulo 2, versículo 1, que vai falar sobre Éfeso, a igreja da cidade de Éfeso. Éfeso, ela situava, né, uma cidade grega que ficava na costa da Jordânia, né? Então ali, as 7 igrejas, elas se situavam na Turquia, né? Então ficava ali perto daquela região, elas ficavam todas pertinhas uma das outras, ok? Naquela região que hoje é a Turquia. Bom, Éfeso, ela foi implantada aproximadamente no ano 31 depois de Cristo e foi até o ano 100 depois de Cristo, ok? É uma igreja que começou com pureza no coração, os apóstolos trabalhando, os apóstolos mostrando para toda aquela comunidade, toda aquela cidade, mostrando todo o amor de Jesus, tudo que Jesus passou aqui nos ensinando e a história, o plano de salvação para as nossas vidas. Então os apóstolos mostraram tudo isso, mas não foi fácil de forma alguma, do jeito que eles passaram por muitas dificuldades no momento que, inclusive, né, hoje estamos na Semana Santa, né? Muitas igrejas estão comemorando a Semana Santa. Então é até um momento de reflexão maior ainda nas nossas vidas, para que possamos lembrar, se bem que todos os dias, né, a gente tem que estar com esse pensamento dessa semana, que todas as semanas sejam santas para nós, que nós saibamos refletir sobre todo o episódio que aconteceu nessa Semana Santa, né, em nossas vidas. Então é muito importante. E no entanto, antes de entrar
em Apocalipse, eu gostaria de só fazer um comentário com vocês. Eu gostaria de pedir a vocês que deem uma lida na casa de vocês. Depois, tá bom? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1, lá fala sobre a descida do Espírito Santo em Pentecostes, 50 dias após o período da Páscoa, né? Então, depois de 50 dias, o Espírito Santo veio e soprou sobre todas as pessoas que estavam naquela casa, sobre os apóstolos, os 11 apóstolos, e cada um falou, pregando a palavra do Senhor para todas as pessoas, na linguagem da nação daquelas pessoas. Se juntaram muitas pessoas de vários locais, de muitos locais. Então, no versículo 1 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, lá explica perfeitamente como que cada apóstolo estava falando na língua daquelas pessoas que estavam ouvindo. Então é como se, vamos supor, na nossa casa, né, estivessem várias pessoas, né, de vários países aqui na nossa casa, e aí os apóstolos estivessem aqui, cada apóstolo falando na língua inglesa, na língua francesa, na língua espanhola. Então isso aconteceu essa bênção do Espírito Santo vir sobre os apóstolos, e todos falando na linguagem, para que cada nação, cada pessoa que estivesse presente ali compreendesse e tivesse entendimento do propósito de Deus para nossas vidas, né? E ainda no versículo 2, depois que Pedro, né, Pedro estava conduzindo os apóstolos, no versículo 37, ele e os outros discípulos, né, eles batizaram 3.000 pessoas. 3.000 pessoas compreenderam o amor de Deus, o amor de Cristo, compreenderam tudo que Jesus fez por nós, a morte dele, o sofrimento dele na cruz para nos salvar. Eles compreenderam e eles aceitaram. Quando a gente diz que aceitar Jesus, significa aceitar a proposta de Deus para nossas vidas, aceitar tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que ele ensinou. Então, isso é aceitar a Jesus, aceitar os princípios de Deus, a doutrina cristã, né, que foi estabelecida para nossas vidas. E no versículo 42, do mesmo capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ali relata aqui na Bíblia como que viviam essas pessoas convertidas. Eles viviam maravilhosamente bem, em comum acordo, em comunhão uns com os outros. Não tinham mais pobres, não tinham mais ricos. Os que tinham posses vendiam as posses para ajudar as outras pessoas que não tinham. Então eles traziam comida para aqueles os mais necessitados. Então eu vejo no dia de hoje, nessa pandemia, a situação está cada dia mais difícil, tantos irmãos necessitando de alimento, necessitando, né, de ajuda de todas as formas, não só de alimento. Então, no versículo 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, vocês podem constatar lá. Que coisa linda, que lindo, como que os apóstolos viviam junto com a comunidade. E ali começou a igreja, iniciou a igreja, né? Então, em Éfeso foi implantada a primeira igreja, certo? E trabalhavam, né, a palavra de Deus, trabalhavam o evangelho, espalhando o evangelho, batizando as pessoas que queriam. As pessoas primeiro eram mostrado para as pessoas, apresentado o propósito de Deus para as pessoas. E nesta apresentação as pessoas se arrependiam dos seus pecados, e depois desse arrependimento eles iriam com os apóstolos para os rios daquela região para serem batizados. Então assim acontecia, e assim aconteceu ao ser implantada a igreja de Éfeso. E ali na pureza de coração os discípulos pregavam a palavra do Senhor. E muitas pessoas já compreendiam o evangelho. Mas
sempre tem, né, as pessoas que têm maldades, né, que não ouvem a voz de Deus, e elas já vêm para deturpar a mensagem do Senhor. Então vejam bem, a primeira igreja, eu vou ler para vocês, eu gostaria que vocês acompanhassem aí em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Olha o que fala na igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, lembra as 7 estrelas, né, que são os sete anjos, né, que vão iluminar, né, que vão ajudar as igrejas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que é Jesus, que anda no meio dos 7 candeeiros, né? Então, candeeiros é um objeto, né, que é usado para colocar, na época, azeite, colocar azeite para iluminar, né, colocar o fogo ali e iluminar o local, né? Eu até trouxe um aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos, né? Então aqui colocava o azeite, né, e colocava devia ser algum produto que, né, que pegava fogo, né, para poder iluminar o local, certo? Inclusive no templo do Senhor, né, naquela época tinha o candeeiro com os 7 locais, né, para poder colocar, para iluminar, né, o templo. Pois bem, então continuando, no versículo 2 ele diz assim: conheço tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. São pessoas que estavam se aproximando da igreja pura, da igreja genuína, e das pessoas que tinham fé genuína, e já estavam começando a macular, né? Estavam questionando os apóstolos, conforme fizeram questionamentos a Jesus. Então, as pessoas já chegavam com essa intuição, né, de questionar, colocar à prova os apóstolos nas pregações. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. E os apóstolos não deixaram se esmorecer. E o Espírito Santo do Senhor deu a todos eles sabedoria para que eles pudessem continuar a pregação e mostrando mostrando tudo aquilo que Deus, a mensagem que Deus deixou através de Jesus Cristo, para todas as criaturas, todas as pessoas que abriram o coração para Jesus. No versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não voltar à prática das primeiras obras, que são as práticas puras, genuínas, com fé verdadeira, então o anjo, né, trazendo a mensagem, disse para eles: se não voltassem ao arrependimento, para que pudessem, né, verificar que estavam errando, então foi dito para eles: venham a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quer dizer, a luz não estaria com aquelas pessoas mais. As pessoas que estavam entrando nas igrejas, se aproximando das igrejas, mas que estavam maculando a igreja primitiva, a igreja pura. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Nicolaítas eram seguidores de Nicolau, que era um homem que vivia naquela região, e ele praticava práticas pagãs para trazer benefícios, né? E com a forma de prestar cultos dos reis pagãos,
Então prestavam cultos, né, a estátuas e a imagens de deuses que Deus sempre abominou, entendeu? Então esse Nicolau ele trazia essa cultura pagã, estava trazendo essa cultura pagã para dentro da igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Então a carta que o anjo trouxe, que Jesus mostrou, né, para João, então veio com esse aviso para as igrejas que aquelas pessoas que não se misturassem não acreditassem nessas pessoas que traziam práticas pagãs para que a igreja continuasse pura. Então, nós precisamos de estarmos atentos a todas essas situações que acontecem, né? Como cristãs e cristãos, nós precisamos de trabalhar, estarmos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, se estamos seguindo a palavra do Senhor, né? Ali à risca. Então, nós precisamos de estarmos atentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Com quem nós estamos, com quem a gente convive, as pessoas com as quais nós estamos convivendo, não é? Então, não é a gente discriminar e nem ter preconceito com pessoa nenhuma, com ninguém. O preconceito não é coisa de Deus. O preconceito não é atitude de pessoas cristãs. Então nós devemos amar a todos, né, como Jesus nos amou. Nós precisamos de estarmos atentos àquelas pessoas, né, que nos rodeiam, para a gente observar se as práticas de quem a gente convive no dia a dia, se são verdadeiras práticas que vão agradar o coração de Deus. Então nós precisamos de estarmos bem atentos em relação a isso, né? E não dar atenção para nicolaítas, né? Pessoas que trazem práticas pagãs e que se aproximam de nós e que querem trazer, né, culturas pagãs, culturas que talvez envolvam o Filho de Deus, a Filha de Deus, para desviar da verdade do Senhor. Então nós não podemos e precisamos estar atentos. Isso aconteceu com a primeira igreja de Éfeso. A partir do próximo vídeo nós vamos trabalhar as outras igrejas. E nós irmãos, precisamos estar atentos e ouvir o que aconteceu, por que Jesus, né, chamou João para mostrar para ele, para que João tivesse a visão, né, de que esses 7 candeeiros, né, que são as sete lâmpadas, né, que unidas em plenitude com Jesus Cristo, né, conforme está dizendo no capítulo 1, que fala que Jesus estava no meio dos candeeiros. Então, a igreja é o candeeiro, a igreja tem que ser o candeeiro, ela deve ser o candeeiro. A igreja, ela deve iluminar os filhos de Deus, iluminar com a palavra do Senhor, né? E Jesus está no meio de nós, conforme ele fala aqui, né? No capítulo 1. Então é isso aí, meus irmãos. Para hoje, é essa reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos juntos, para que possamos aprender juntos e que a sabedoria do Senhor, que do Espírito Santo de Deus desça sobre nós, venha sobre nós, para que possamos verdadeiramente compreender a Tua palavra, Pai, para que possamos compreender e possamos ser o sal da terra e ajudar aos outros irmãos a mostrar a verdade do Senhor e a palavra de Deus, que tanto nos ama e cuida de nós e tem cuidado de nós. Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, que nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, na cidade de Esmirna. Fiquem com Deus, fiquem na paz
Até o próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês.